Na vida, temos uma certeza. Duas, na verdade. A primeira é que a gente está envelhecendo. A segunda é que a gente vai morrer. Tem uma frase que uma vez me contaram que eu adoro, é que a vida é uma doença sexualmente transmissível com 100% de taxa de mortalidade. No nosso caso, né? Porque tem uns organismos que não se reproduzem sexualmente. Então, eu já não tenho a esperança de que eu vou viver para sempre. Essa esperança nunca existiu. Mas uma coisa que eu tenho buscado agora na minha vida é tentar garantir que a minha velhice vai ser um pouquinho menos sofrida. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e aqui a gente não faz uma discussão filosófica sobre a vida. O que a gente vai fazer agora é uma análise biológica do que acontece com o nosso corpo e como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida com o passar do tempo, tá bom? Uma coisa que a ciência começou a perceber e tem percebido cada vez mais é que com o aumento da nossa idade, com o passar do tempo, principalmente a partir dos 40 anos, a gente tem dois fenômenos que começam a acontecer. E é importante a gente dizer que isso não está ligado a uma queda do metabolismo. Então o metabolismo continua ativo igual. O que acaba acontecendo com o passar do tempo, com o passar da idade, é uma mudança de funcionamento do seu corpo. E essa mudança de funcionamento do nosso corpo gera dois fenômenos. O primeiro fenômeno é uma tendência de aumento da quantidade de gordura e o segundo fenômeno é uma tendência à diminuição da quantidade de músculos. Então a gente começa a ter sintomas maiores de obesidade no sentido de quantidade de gordura no corpo, ao mesmo tempo em que a gente sofre um processo de perda de massa muscular. Uma coisa que é importante de vocês entenderem é que se eu pegar uma pessoa com 20 anos e pegar uma pessoa com 60 anos e elas usarem a mesma roupa, ou seja, o mesmo número de roupa, a roupa ainda servir, é muito provável que essa pessoa de 60 anos se encaixe como uma pessoa que tem sintomas de obesidade e uma diminuição da quantidade de peso, tá bom? Então, beleza. A partir do momento em que a gente consegue entender que esse é um fenômeno comum, que acontece no mundo inteiro, com a grande maioria das pessoas, e que esse processo de perda de músculo e aumento de quantidade de gordura é um processo que pode muito atrapalhar a vida das pessoas, então as pessoas começam a ficar mais lentas porque tem menos músculo, começam a sofrer mais acidentes porque tem menos músculos, começam a ficar mais lentas porque tem menos músculos e porque tem mais gordura. O que se recomenda é que a gente comece a se preparar para a velhice, comece a se preparar para as idades mais avançadas. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é um artigo que fez uma revisão sistemática de tudo que foi publicado até 2022 para pesquisar e tentar entender duas coisas. O primeiro lugar é se essas afirmações que eu fiz aqui para vocês são informações verdadeiras, se elas se confirmam quando a gente olha para os dados reais. E a segunda coisa que se fala é sobre como que a gente pode evitar isso. Então, quais são os procedimentos que a gente pode evitar isso, beleza? Eu vou colocar aqui na tela o artigo, ele está na descrição do vídeo de hoje e da live em que isso foi gravado. E o que ele vai falar é dessa obesidade sarcopênica em adultos idosos, uma revisão clínica. Então, esse trabalho ele vai fazer essa análise e ele vai tentar entender o que está acontecendo com as pessoas e quais as melhores maneiras que a gente pode fazer para evitar esses problemas. E o que ele faz é que ele comprova, então ele vai comprovar que isso está acontecendo, ao mesmo tempo que ele vai comprovar que essa obesidade, no sentido de uma maior quantidade de gordura, não necessariamente um aumento de peso, mas uma pessoa que tem um percentual de gordura mais alto, ele vai também ter
as doenças metabólicas ligadas a isso aumentando de frequência. Então não é só uma questão de movimentação, não é só a capacidade da pessoa andar, dela se movimentar ou a chance de aumentar esse tipo de acidente que pode acontecer. Ele também vai falar que doenças metabólicas como doenças do sistema circulatório, pressão alta, problemas no coração, diabetes do tipo 2 aumentam com o passar do tempo e que isso provavelmente está ligado a esse aumento dessa obesidade, a essa substituição de músculo por gordura que acontece no corpo das pessoas. Então ele vai, através da análise que ele vai fazer dos dados, ele vai comprovando essas informações, tá? E aí ele também levanta um outro ponto, que é o que a gente pode fazer. Então o que os trabalhos mostram é que para diminuir esses efeitos, a gente precisa trabalhar sempre em 2 pontos. Primeiro ponto é um que a gente fala aqui no Blá Blá com frequência, que é exercício. Então, o que ele fala é que a gente deveria fazer exercício pelo menos 150 minutos por semana, certo? 30 minutos 5 vezes por dia. Então, pelo menos, porque vai variar de pessoa para pessoa, a gente tem uma variação de pessoa para pessoa. Então ele fala que o ideal de exercício seria entre 150 e 300 minutos, dependendo da pessoa que a gente estiver falando. Então de 30 a 60 minutos de exercício por dia. Uma outra coisa que ele aponta é que os exercícios de força, sejam eles quais forem, são mais eficientes nesse combate à perda de músculo do que os exercícios aeróbicos. Então ele não está em nenhum momento falando que você não deveria caminhar, andar de bicicleta, nadar. O que ele está falando é que há necessidade nessa abordagem de fazer exercício de força. Então pode ser yoga, pode ser calistenia em casa. Inclusive ele falou muito sobre exercícios feitos em casa, que você não precisa ir para academia. Tem um artigo muito interessante que fala que você pode pegar essa meia hora e dividir do jeito que você quiser ao longo do dia, que isso não faz diferença. Então, deu 5 minutos aqui, pega, faz agachamento, faz 30 agachamentos, 3 séries de 10, e isso já vai ajudar. Daí depois faz um pouco de exercício para o braço, separa isso ao longo do dia, que essa separação, nesse caso específico, não faz tanta diferença para os resultados, mas ele vai falar da necessidade de fazer exercícios de força, de você fazer os seus músculos funcionarem para ganhar massa muscular, nesse contexto que a gente está falando específico sobre perda de músculo com a idade. Segunda coisa que ele aborda, depois de abordar essa questão de fazer exercício, é a questão da alimentação. E aí ele fala uma coisa bastante interessante, que é sobre dietas para perda de exercício em pessoas acima de 50 ou 60 anos. Então, o que ele vai apontar é que quando uma pessoa que já está nesse quadro de perda muscular e substituição por gordura faz uma dieta muito extrema, ela acaba perdendo músculo também. Então, essas dietas extremas não funcionariam para tratar esse tipo de condição. Então, o que os pesquisadores apontam é que o ideal é que você perca peso, perca gordura bem devagarinho. Então, que o seu déficit calórico, que é o que vai fazer a perda de gordura, seja bem baixo. Eles falam algo entre 100 e 200 calorias. Que você seja paciente. Por quê? Porque senão você vai perder gordura. Além disso, o que se discute muito é em relação ao ganho proteico. Então, que a quantidade de proteína na dieta das pessoas deveria ser maior na dieta. Então, que você deveria consumir quantidades entre 1 grama e 2 gramas de proteína para cada quilo corporal que você tem. Fazendo exercício e mantendo uma dieta controlada, isso seria suficiente para manter os seus músculos mesmo com esse déficit calórico pequenininho que você vai ter. Então, o que os trabalhos têm mostrado para a gente é que se você quiser ter uma terceira idade, quarta idade, uma velhice com qualidade de vida, inclusive em relação a doenças metabólicas, inclusive a problemas cardíacos, inclusive a outras coisas, você deveria começar a fazer exercício. Quando esse exercício deveria começar? A resposta é sim. Quando a sua dieta deveria começar? A sua resposta é sim. Mas não entendam dieta como uma dieta de perda de peso, e sim uma dieta de melhoria da sua alimentação.
Então, a partir do momento em que você vai tomar essa decisão, para você ter uma velhice boa, plena, saudável, que você consiga ter uma velhice legal, você deveria começar a fazer isso sim. Não é amanhã, não é depois, a resposta é sim. Porque desse jeito você vai preparar o seu corpo para o que tá para ver, certo? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado para você que assistiu esse conteúdo aqui no Blabá. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. E, importante, você consegue apoiar o Blabá lá no Catarse. catarse.me/blablajude com E no final. A nossa meta agora, nesse mês, é bater 170 apoiadores. Então, se você não nos apoie, nos apoie lá. Beijo para todo mundo. Falou, valeu e tchau.